Fala, baleiro, meu nome é Oswaldo, seja muito bem-vindo ao canal e a mais um Jornal do Baleiro, só que hoje vai ser diferente, beleza? Hoje a gente só vai falar aqui da final do Campeonato Brasileiro, né? Desse final do Campeonato Brasileiro que consagrou o Flamengo como campeão. Então vamos falar um pouquinho de todos os jogos e do que aconteceu com cada clube, beleza? Bora lá! O Flamengo ontem se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro, mas foi muito mais difícil do que se imaginava. Depois do jogo do fim de semana contra o Inter, era de se esperar uma vitória hoje, né, para depender apenas de si mesmo e não ter tanta emoção, mas em campo o Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo e viu o time paulista sair com a vitória. Os gols do São Paulo foram marcados por Pablo e Luciano. Já o gol do Flamengo foi marcado por Bruno Henrique. Porém, mesmo com a derrota, a equipe carioca contou com o Internacional, que não fez sua parte no Beira-Rio e apenas empatou com o Corinthians, dando assim o título para o time carioca, que se consagrou aí bicampeão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também teve motivo para comemorar, né, já que conseguiu a quarta colocação no Campeonato Brasileiro e garantiu uma vaga direta na Libertadores com a sua vitória, deixando aí o Fluminense uma possível pré-Libertadores. Já no jogo do Beira-Rio, o Internacional e o Corinthians empataram por 0 a 0, e um jogo recheado de polêmicas, principalmente no pênalti aí marcado a favor do Inter, que depois foi anulado pelo VAR. Com a derrota do Flamengo, o Inter dependia apenas da sua vitória para sair aí com o campeonato, mas parou no goleiro do Corinthians e garantiu o empate para o time paulista. Com isso, o Internacional fica com a segunda posição do campeonato, que vamos convenhamos aqui, né, que é triste pelo ser um vice, mas que é uma grande campanha. Já o Corinthians ficou apenas em 12º colocado. O Atlético Mineiro venceu as reservas do Palmeiras ontem por 2 a 0. Os gols do time mineiro foram marcados por Jair e Eduardo Sacha. O jogo também foi marcado pela volta de Keno, que deu uma movimentação a mais para o time mineiro garantir a vitória. Com a vitória, o Atlético manteve sua terceira posição no campeonato, que talvez fique com gosto de poder um pouquinho mais, né? Mas foi uma excelente campanha. Já o Palmeiras, que não tinha muitas atenções para o Brasileirão depois de da Libertadores, terminou em 7º colocado. O Fluminense ontem encerrou sua ótima campanha nesse Brasileirão, vencendo o Fortaleza por 2 a 0. Os gols foram marcados por Fred e Matheus Ferraz. Foi um jogo bem tranquilo pelo Fluminense, que se mostrou melhor em campo. Esse Brasileirão marca uma temporada muito boa do time carioca, que chegou ao campeonato desacreditado, mas ainda pode conseguir uma vaga direta na Libertadores caso o Palmeiras vença a Copa do Brasil contra o Grêmio. Caso ele não vença, ele vai para a pré-Libertadores, que do mesmo jeito é uma grande conquista. Já para o Fortaleza, o time conseguiu escapar do rebaixamento e termina o Brasileirão em 16º, uma posição aí acima do Z4. O Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0. Com um gol de Claudinho, que se consagrou artilheiro do campeonato ao lado de Luciano do São Paulo com 18 gols. O Bragantino conseguiu a vitória em cima das reservas do Grêmio, já que o time está focado aí na final da Copa do Brasil, e o time gaúcho terminou na 6ª posição. Já o time paulista terminou na 10ª colocação do Brasileirão. O Bahia venceu as reservas do Santos ontem por 2 a 0. Os gols foram marcados por Rossi e Alisson. Enfim, não sei como produzir muito bem não. Com a vitória, o Bahia conseguiu se garantir na Sul-Americana da próxima temporada, que é uma grande conquista para o time, que até pouco tempo aí estava brigando, né, para sair do rebaixamento. Já o Santos conseguiu garantir a sua vaga na pré-Libertadores na última rodada, né, então entrou em campo sem muitas pretensões. Porém, outros notaram um jovem muito promissor chamado Ângelo, que parece ser um dos novos raios aí do time paulista, né. O Atlético Paranaense venceu o Sport por 2 a 0. Os gols foram marcados por Nicão e Léo Cittadini. Com a vitória, né, o Atlético garantiu a 9ª colocação e, além da vaga na Sul-Americana, ainda vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Já o Sport, com a derrota, perdeu a chance de pegar uma vaga na Sul-Americana, porém conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B, que já foi um grande ganho para o time nesse ano, que teve uma campanha, né, bem ruimzinha aí no Campeonato Brasileiro, então só de permanecer na Série A já é uma conquista para o time. O Ceará venceu o Botafogo por 2 a 1. Os gols foram marcados por Saulo Mineiro e Pedro Nares. Já o gol do Botafogo foi marcado por Matheus Babi. Foi a maneira perfeita de coroar a grande campanha do Ceará esse ano, que conseguiu uma vaga na Sul-Americana, além de se firmar na Série A. Já pelo lado do Botafogo, o time pensa só em se reestruturar para a Série B do próximo ano. O Atlético Goianiense, mesmo com o time alternativo ontem, venceu o Coritiba por 3 a 1. Os gols do Atlético foram marcados por Wellington Rato, Gilvan e Matheus Biro contra. Já o gol do Coritiba foi marcado por Ricardo Oliveira. Com a vitória, o Atlético chegou a uma campanha histórica para o time, com 50 pontos, se tornando a maior pontuação do time na Série A. Já o Coritiba amargou mais um rebaixamento e vai ter que disputar a Série B do ano que vem. E para encerrar, no jogo dos já rebaixados, né, o Vasco venceu o Goiás por 3 a 2. Os gols do Vasco foram marcados por Cano e 2 de Ricardo Graça. Já os do Goiás foram marcados por Fernandão, ambos os gols.
O jogo marcou, né, o fim de um ano horrível para os dois times que não mostraram força nem dentro de campo nem fora dele. E ambos saem rebaixados aí desse Brasileirão e ano que vem terão que disputar a Série B. E agora a gente vai aqui para a classificação geral do campeonato, tá bom, pessoal? Então, como todos sabem, né, o campeonato termina com o Flamengo aí na primeira colocação com 71 pontos. Na segunda temos o Internacional com 70 pontos, apenas um pontinho de diferença, né? Uma vitória teria mudado tudo do Inter, mas fica a segunda colocação. Em terceiro lugar a gente tem o Atlético Mineiro com 68 pontos, em quarto lugar o São Paulo com 66 pontos, em quinto temos o Fluminense com 64 pontos, em sexto temos o Grêmio com 59, em sétimo o Palmeiras com 58, em oitavo o Santos com 54, em nono o Atlético Paranaense com 53, em décimo o Bragantino com 53, em décimo primeiro o Ceará com 52, em décimo segundo o Corinthians com 51, em décimo terceiro o Atlético Goianiense com 50, em décimo quarto o Bahia com 44, em décimo quinto o Sport com 42, em 16º o Fortaleza com 41. E aí o Z4 a gente tem o Vasco em 17º com 41 pontos, em 18º o Goiás com 37, em 19º o Coritiba com 31 e 20º o Botafogo com 27. Esses quatro times vão disputar aí, né, o campeonato da Série B do ano que vem. Bom, pessoal, esse foi o Jornal do Boleiro aí da edição especial do Campeonato Brasileiro e amanhã a gente já volta com mais, agora falando já da próxima temporada que já começa no domingo, né, com os times disputando aí os campeonatos estaduais, que vai ferver ainda mais esse ano. Então, um grande abraço, deixa o like, se inscreve e até a próxima.